LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me escutam no Agrocanal LFZ Consultoria. Um canal para você toda quinta-feira com Esgoda, um canal que traz para você novidades, assuntos diversos, entrevistas, conteúdos, para você que gosta de marketing, para você que gosta de vendas, para você que gosta da área técnica. Vamos falar bastante sobre isso hoje. E hoje nós estamos aqui com meu amigo Paulo Garolo, meu conterrâneo de faculdade, Bandeirantes, formado em 1984. Eu fui calouro dele, formei em 85, na FAUME, saudade da FAUME, né? Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel. E o Garolo teve uma história, e tem uma história muito bonita, né? Uma história muito ligada, moçada, aí, né? Aquilo que eu penso muito que é um ponto muito forte, um benefício muito forte da venda hoje, que é a gente estar ligado na área técnica, estudar e ser a diferença nesse sentido. Tivemos uma trajetória muito comum, não no estudo, né, porque ele estudou muito mais que eu, mas nas empresas que trabalhamos, em Cargill, em Monsanto, e hoje o Paulo Garolo se encontra num trabalho muito parecido com o meu, vamos assim dizer, de consultorias, treinamentos, porém eu estou mais ligado um pouco à área de vendas e ele um pouco mais ligado às consultorias mais técnicas, mais específicas, fisiologia, fitotecnia, fitopatologia, fazendo uma pós-graduação hoje também em fisiologia vegetal, ou seja, a gente tem bastante assunto para conversar. Paulo Garolo, meu brother, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Obrigado, Esgoda, obrigado pelo convite, viu? É uma satisfação estar aqui conversando com você. Eu assisto, né, seu programa e eu sonhei que um dia eu ainda ia estar conversando contigo no seu programa, viu? Olha aí, cara, é hoje, é nóis, cara, é nóis. É nóis. Mas o Garolo, você é natural da onde, cara? Nasceu aonde, meu amigo? Eu brinco sempre quando me perguntam isso, eu falo que eu sou igual cachorro caído de mudança, né? Eu sou nascido em São Paulo, capital, mas eu só nasci lá. Eu fui criado no norte do Paraná, numa cidade que você conhece, até porque foi a nossa sede, Cargill, Andirá, onde estava toda, né, a diretoria da parte de semente de milho, né, na época que a gente teve junto, inclusive. Então eu fui criado em Andirá, no norte aqui do Paraná. Andirá é considerado norte pioneiro ainda ou não está no norte pioneiro? Norte pioneiro. Meu pai é de Siqueira Campos, cara. Norte então, pioneiro, aí por perto. Eu conheço muito porque meu avô morava em Jaguariaíva. Pouco para frente de Siqueira Campos. A gente sempre passava em Siqueira Campos. Meu caminho de estrada, quando eu morei em Curitiba, estudando em Bandeirantes, Jaguariaíva era o meio do caminho. Isso, o meio do caminho, posto Mirandinha. Olha aí, quanto resgate, né? E o que te levou aí para agronomia? Você tem pai, família, alguém que é ligado no agro, coisa assim, não? Olha, praticamente, Esgoda, duas coisas. Primeiro, o meu pai era comerciante, secos e molhados. Na época não tinha ainda supermercado em cidades pequenas, né? Certo. Então meu pai vem de uma tradição que era do meu avô, a loja de secos e molhados. Até sofá vendia, né? Era aqueles que vendia de tudo, tinha um saco de arroz aberto, vendia de concha. Exatamente. Marmita, bacia, aquela coiseira, né? Então eu venho daí. E o que acontece? A minha cidade, que eu chamo que Andirá é a minha cidade, né? Então a minha cidade, ela era praticamente cercada por lavoura. Já foi o auge do café, foi uma cidade de referência em café, norte pioneiro do Paraná, você sabe, referência café, depois trigo no inverno. Até antes, né, da geada de 75, né? Exatamente. Depois virou o quê? Algodão, virou algodão. Perfeito. Depois é que veio soja. Além disso, tinha a parte de cana de açúcar, que você sabe é o berço dos Meneghel ali, a usina do Meneghel. Então, foi também sempre uma região de muita fortaleza em cana-de-açúcar. Então, em volta, eu sempre digo, no fundo da minha casa,
eu lembro dos pés de algodão no fundo da minha casa, né? Então, a minha cidade era cercada por agricultura. E é até hoje, né? E aí, é lógico, você acaba tendo essa ligação. Todo freguês do meu pai, porque eu sou do tempo do freguês, então todo freguês do meu pai, de certa forma, ou era agricultor, ou era funcionário de agricultor. Então a gente tinha uma ligação enorme. E isso, é claro, que já despertou em mim a vontade de trabalhar com agricultura. E ainda quando moleque, né, estava ainda no ginásio, na época que a gente chamava ginásio, que era depois dos primeiros 4 anos, né? Eu fiz ginásio, eu fiz ginásio. Você fez o ginásio. Isso. Na época do ginásio, então eu tinha uma ligação muito forte com. Eu gostava da agricultura, eu gostava de olhar uma folha e entender por que, por exemplo, o café. Por que tem folha que é bem verde e tem folha que está amarelada? Eu gostava de entender por que tinha essas diferenças. E aí eu comecei, na época eu tinha uma tia que era bancária e ela tinha muita amizade com 2 pessoas que trabalhavam na antiga Acarpa, que depois tornou-se Emater. Então, esses 2 agrônomos, um deles você conhece também, é o Zé Roberto, eu não vou me lembrar o sobrenome dele, mas ele foi gerente de beneficiamento de semente de milho na Caigil. O Zé Roberto, eu lembro dessa dele? pessoa, lembro. Isso, o Zé Roberto, ele era um dos agrônomos, e eu gostava muito de agricultura, de planta e tal, e eles, pela amizade com a minha tia, começaram a me levar para conhecer a cultura do trigo com eles. E aí eu comecei mais ainda a desenvolver esse interesse, mas eu sempre tive uma queda muito forte por milho. E meu pai era uma pessoa humilde, mas meu pai tinha uma influência muito grande, era um homem que tinha uma visão muito grande das coisas. E quando a Caigil começou a namorar a possibilidade de montar uma usina em Andirá, o meu pai tinha muita influência junto com a política da época. E meu pai botou na cabeça do prefeito. Que ano foi isso que a Caigil foi para lá, Garolo? A gente aqui, então, a gente resgata algumas coisas fantásticas, né? Outro dia resgatamos Volneymar Gomes Lacerda, né? Nosso grande amigo, Volneymar. Grande amigo, né? O cara que basicamente idealizou o disco de nylon pro plantio de milho, cara. Olha que doideira, cara. Né? E nós estamos falando de que ano que a Caigil foi montar uma UBS lá? Então, o ano em si eu não vou ter essa memória, mas eu lembro o seguinte, que isso foi entre os idos aí de 75, por aí, viu, Esgoda? Entre 75 e 80 foi quando isso aconteceu, porque eu ainda não cursava a faculdade. Você era meninão ainda? Era meninão. E aí o que aconteceu? Meu pai foi uma das pessoas que foi lá e falava com a prefeitura, não... Isso vai gerar emprego, isso vai gerar oportunidades dentro do município, isso vai gerar imposto, vamos incentivar e tal, enfim. E a Caigil acabou, né, na época, tendo alguns benefícios para instalar, né, a UBS lá, e no fim você sabe que a diretoria principal, né, a diretoria sênior das Sementes Caigil, porque a Caigil era um conglomerado de outras empresas, né? Mas a Sementes Caigil, que era um negócio da Caigil Agrícola, a sede era Andirá, nessa usina, aonde ficava o Tavares, que na época era o diretor comercial, ficava o Dr. Valdemar Jensen, que era o vice-presidente da Sementes Caigil. E já começou a nascer na tua cabeça uma ideia, ou talvez um sonho de um dia trabalhar numa empresa dessa, na Caigil? Já foi aí que começou. E eu tinha uma amizade muito grande com uma das filhas de um dos maiores produtores de semente de milho para Caigil, que era o seu Mário Bonaccin. Hoje o seu Mário já é uma figura, ele continua sendo uma grande figura em Andirá, deixou uma marca, hoje ele já está lá com o nosso chefe lá em cima, né? E ele era um dos maiores produtores de semente de milho, e ele adorava falar disso. E eu tinha uma amizade grande com o seu Mário, e eu ia na fazenda do Mário, para a gente olhar o campo da Caigil, isso por interesse meu, porque eu gostava muito de milho, de conhecer a cultura do milho. E depois que veio a Caigil, quando eu entrei na faculdade de agronomia, que aí eu, mais do que nunca, queria fazer agronomia. Aí o que aconteceu?
eu acabei, sempre que eu pude, eu fiz estágios na Cargill. E dentro desse processo de fazer estágio, eu chamei a atenção da empresa. Por quê? Porque eu fazia coisas que não estavam no script de ninguém fazer. Exemplo, nessa época, lagarta do cartucho, Spodoptera frugipeida, o que era isso para a cultura do milho? Era a principal praga, mas ninguém fazia inseticida. Naquela época, não se usava ainda tecnologia, estava começando. Então, eu olhava aquilo como um problema. E o que eu fazia? Quando eu saía com o pessoal como fala? Fazendo esse estágio. Estágio. Aí o que eu fazia? Eu quero entender quantos por cento disso está atacando a planta. Então, eu começava a fazer contagem. Eu começava a levantar dados que ninguém fazia. Okay. Mas por quê? Mas porque eu assim, queria entender melhor. Quando você entrou na Cargill, você entrou para fazer que função? Então, eu entrei na Cargill, até outra coisa engraçada. Eu fiz entrevista na área de produção de sementes e fiz entrevista na área de vendas. A área de vendas me chamou primeiro, de manhã. Aí eu fui, sentei, combinei. Quando foi depois do almoço, o pessoal de produção me ligou. Garolo, olha, queremos conversar com você porque você passou na entrevista e nós queremos te contratar. Mas eu também sempre tive um princípio, né? Até hoje eu sou assim, depois que eu dou uma palavra, acabou. E aí, a área de vendas é que me levou. E foi eu comecei onde? na área de vendas. Foi para onde trabalhar em vendas? Então, aí que foi legal, né? Porque quando eu fui aceito, olha só, a minha experiência em volante era -1. -1. É verdade. A gente não tinha carro, né, cara? Como é que vai ter experiência, né, cara? E nunca gostei. Engraçado que eu nunca gostei. Hoje eu sou apaixonado em dirigir, mas na época eu não gostava. Seu Tavares ia muito na loja do meu pai. Ele tinha uma amizade muito grande com o meu tio pelo Rotary Club. Meu tio era um rotariano firme, seu Tavares também. Aí o que acontecia? Eles tinham uma amizade particular por isso. Meu tio era sócio do meu pai. Então o seu Tavares ia muito. E depois meu pai já tinha falecido em 82 e eu ainda estava fazendo agronomia, que eu formei em 84. Então em 82 eu estava ainda estudando agronomia quando meu pai faleceu. E quando eu me formei, um dia que o seu Tavares esteve na loja do meu, aí eu assumi. Eu fiquei 1 ano ainda trabalhando na loja no lugar do meu pai. O seu Tavares esteve lá conversando com meu tio, e quando ele chegou, meu tio ainda estava ocupado lá dentro, eu conversando com ele, eu falei, seu Tavares, eu tenho um sonho de trabalhar na Cargill. Eu sonho em trabalhar um dia na Cargill. Ele falou, é só você fazer sua inscrição, e a gente faz uma entrevista a hora que tiver uma vaga. Você dirige bem? Falei, seu Tavares, não. Mas você não tem? Não. Mas você não tem carteira? Não, também. Não, mas daí não tem como você trabalhar no ramo de agronomia. Falei, então, seu Tavares, o senhor me dá 6 meses e eu vou fazer o curso de direção, né? E vou tirar minha carteira. E foi isso que aconteceu. E 6 meses depois eu fui convidado para fazer a entrevista que eu acabei de contar, que foi quando eu passei. Então, até isso teve na minha história. E eu sempre encarei desafios como oportunidades. Então, isso para mim foi um desafio. Quando ele falou isso para mim, eu te dou 6 meses, talvez ele já tinha uma ideia de contratar alguém para onde eu fui. E para onde eu fui? Para Goiás. E aí foi a outra tacada, porque eu era filho único. Então, a vida toda, as pessoas tinham a imagem minha como o filhinho do papai e o filhinho da mamãe, filho único naquela época. É o filhinho, né? Como se diz, é o filhinho do papai, filhinho da mamãe, protegido debaixo da asa, vai para Goiás. E eu me lembro que na entrevista, né, o Zé Homero, que você conheceu também, o Zé Homero, o Ademir Formigoni, era tudo entrevistador meu, né? E ele virou e falou para mim assim, mas você sabia que lá em Goiás, ainda mais em Santa Helena de Goiás, a turma Santa lá... Helena. Mas não era algodão? Aquele troço não era algodão lá, Santa Helena, bastante? A Santa Helena até hoje, referência em algodão, né? Aí ele falou, você sabia que lá, quando é 9 horas da noite, a cidade já está tudo fechada. Parece aqueles filmes de Bang Bang.
fica rolando aqueles rolão de feno no chão com o vento. E a turma anda de revólver, porque lá o troço é grosso. Eu falei, não, não tem importância, eu nunca peguei no revólver, mas se tiver que pegar, eu vou aprender também. Eu aprendi a dirigir em 6 meses, eu aprendo a pegar um revólver com um mês e meio, eu vou estar pronto para morar lá. E aí a turma acabou me aprovando na entrevista, e eu fui morar em Santa Helena de Goiás, coisa que ninguém acreditava. Tinha muita gente na Cargill, né, na época, no setor administrativo, que era muito amigo do meu pai. Então, tem pessoas que, durante muitos anos, falavam para muita gente, falavam, eu não acredito que o filho da Tereza, filho do João Garolo, da Tereza Chidid, ficou em Goiás. Um cara que tinha tudo, filhinho de papai, mamãe protegia, tudo, e enfiou a cara, foi para Goiás e fez uma história, né? Então, Garolo, foi legal, eu considero isso, viu, Esgoda? entendi. Desafios, oportunidades, é isso que eu penso sempre. Eu tenho uma pergunta para você. Então, você vê, nós estamos falando aí praticamente de 1985, vamos arredondar aí. Isso, foi quando eu fui, Quan- inclusive. é, Quando você foi para a Monsanto, isso já nós estávamos provavelmente lá pelas idas de quase 2000, 1999, né? Que eu lembro disso, que foi quando eu fui mais ou menos para Cargill. Eu estava Isso, entrando e você sendo convidado para ir trabalhar no grupo Monsanto, né? isso. O que que você fez nesses 14, 15 anos na Cargill? Ou, na verdade, não é o que você fez. Eu queria entender um pouco mais assim. Como você enxergava o mercado de vendas? Porque você é um cara muito técnico Uhum, hoje, sempre teve, né, essa celeuma contigo de ser um cara bastante técnico, mas ao mesmo tempo estava na área de vendas. Qual era a isso. grande diferença que você via de ser um vendedor em 1985, 6, 7, de ser um Isso. vendedor hoje? Você que viveu isso. Então, olha só como é incrível, né? Eu entrei numa época que a tecnologia em si, ela ainda era assim, quase que inexistente para milho. A tecnologia em milho era muito curta. Isso, o que se empregava no Brasil. Fora do Brasil, não. Mas no Brasil era assim. A Cargill, por exemplo, ela tem até hoje, né, um livro que até hoje é atual. Por quê? Porque o Dr. Gladson, pessoas de alto renome em genética, foram autores disso. Então, não mudou muito isso. Mas tudo que você pensa em manejo hoje, na época, era quase zero. Qual que era o manejo do milho naquela época? Adubação, fazer cobertura e o controle de erva daninha, que era 100% enxadinha. Era o cultivador mecânico. Então, naquela época, como eu te falei, eu sempre fui muito curioso. Então, por exemplo, coisas que me chamavam a atenção. Por que que tinham áreas que o cara fazia o cultivo de um milho um pouco mais cedo, passar o cultivador para tirar a erva daninha? Não tinha herbicida. Por Entendi. que que ele passava mais cedo, o milho ficava melhor do que o cara que passava um pouco mais tarde, mesmo as ervas daninhas não estando tão grandemente diferente em termos de tamanho? E aí começou a me chamar a atenção uma coisa, Esgoda. O Ah, volume de raiz que você encontrava. O cultivador entrava aqui nas linhas, era 4 linhas que levava, né? Então ele certo. entrava nas 4 linhas aqui, a enxadinha estava limpa. Quando ele saía lá na frente, era aquele bolo de raiz. E isso começou a me chamar a atenção. E aí, uma coisa que também eu sempre tive no meu comportamento técnico e de vendas, que é junto, para mim é junto. Eu sempre Ah, fui curioso e eu sempre quis ligar, eu falo, ligar o Leco-Cré. Então, o que que é isso? Eu olhava, por exemplo, aonde ele cultivou e teve menos raiz, o milho está mais bonito, está mais verde, cresceu mais, deu uma espiga melhor. Aonde ele saiu com mais raiz, o milho amarelou mais rápido, o pouco de seca que deu, ele sentiu mais e a espiga não está tão bonita e ele não vai produzir tanto quanto o outro. Então, coisas assim da época já me chamavam a atenção e eu começava a observar. você julgava um observador? Observador, só que aí tinha uma coisa. Ah, Eu ia ler
para entender por que que isso dá, aonde que isso impactava. E aí a hora que você liga o Leco-Cré, por exemplo, como é que eu fui ver? Qual que é? Por onde a planta bebe água e por onde a planta bebe nutriente? Porque planta não tem dente, né? Planta não come, planta bebe. Então, por onde planta bebe água e nutriente? Por raiz. Pô, mas se eu corto a raiz, eu estou privando a minha planta de fazer alimentação, de puxar água. E mais do que isso, eu estou obrigando a minha planta a criar defesa para cicatrizar onde eu cortei. E isso consome energia. Então eu comecei a ligar pontas. E aí eu ia estudar. Então eu ia procurar o quê? Entender isso de uma repete para forma mim. mais Tu técnica. ia fazer o quê? Eu ia estudar. A vida Pronto, toda eu estudei. A pronto. vida toda, até hoje. Se você pegar o meu celular, eu sempre falo isso quando eu faço as palestras, né? Eu disponibilizo. Abre aqui meu celular. Hoje não está mais assim, porque agora criaram um sistema aí, não sei, que você usou um dia, largou lá, no dia seguinte já sumiu do meu Google aqui. É mensagens temporárias. Aí eu sempre falo, eu sempre tive, no mínimo, 200, 220 artigos abertos que eu leio todo dia de manhã. Eu leio. Todo dia de manhã eu faço um estudo. E quando eu tenho oportunidade de encontrar desafios na lavoura, espiga presa. Ai, nós não sabemos o que é isso. Meu, eu mergulho, aí é o dia inteiro. Eu vou, eu busco artigo americano, eu vou, eu traduzo, eu faço de tudo para entender. E cada vez que eu aprendo alguma coisa, eu vejo que eu preciso aprender mais. Porque uma coisa te puxa a entender outra. É É. incrível isso. O Mas você sabe saber é algo que incrível. a gente tem um problema aí, né, Garolo? Por quê? Porque eu me coloco nessa situação. Eu sempre falo nos meus treinamentos o seguinte: agrônomo, técnico agrícola, pessoal que está ligado na área de vendas do campo, ele tem uma Uhum, característica que ela é meio pertinente aí, a grande maioria de nós, eu me coloco junto, a gente não gosta de estudar. O agrônomo uhum. gosta de bater um truco, tomar uma cachaça, fazer uma carne. Estudar não é a praia dele, como não é e nunca foi muito a minha praia, de Uhum, estudar da forma com que você está falando. Então, o que que eu sinto, eu me corrija se eu estou errado, uhum. mas naquele tempo, garoto, né? O pouco que eu conhecia já era muito. Por quê? Porque o agrônomo não tinha, Isso, o agricultor não tinha acesso à internet, ao Google, nem perfeito. nada. Mesmo a gente estudando pouco, a gente já era meio galo cinza. Já Pelo pouco que você sobressaía. já. Agora, hoje, o bicho É. pegou. Vem uma nova geração que tem todos os acessos a esses artigos que você está falando aí, que o cara Uhum. está estudando, que ele entra no Google e tal. Nosso amigo que você conhece, Dimas Cardoso, né? Opa, Falou na super. entrevista dele o seguinte: escuta, hoje a gente tem que conhecer mais do que o Google, porque o Isso. Google o agricultor tem acesso, e se ele acessar lá, a gente perde, deixa de ser interessante. Você Uhum. concorda com isso? Não só concordo com isso, como ainda te conto pô, rapidinho. Me chamaram para fazer uma palestra no Sindicato Rural de Rio Verde, alguns anos atrás, sobre silagem. Não é a minha especialidade, mas, logicamente, eu fui buscar o básico para eu levar o conteúdo. Até uma das pessoas que eu consultei foi o Dimas, que é uma especialidade do Dimas, você sabe disso. É, cara. Então, desde a época da Cargill. Ele é o Então, cara resumo, nisso né? aí, né? É. Então, o que que aconteceu? Eu me preparei. E quando eu fui e estava fazendo a palestra, tinha uma filha de um agricultor que é holandês. Ela é filha de um casal holandês. Eu não estou citando o nome mais por, tá? Mas ela é filha de um casal de agricultores holandeses lá em Rio Verde, muito importantes, inclusive. E ela é uma pessoa maravilhosa. Ela me fez uma pergunta. Eu respondi e ela ficou meio assim. Beleza. Aí continuei. Mas eu notei que ela mexeu no telefone. Mas eu continuei. De repente, 10 minutos depois, quando eu
concluí o que eu estava falando. Ela falou, Garolo, dá licença um pouquinho? Falei, pois não. Ela falou, não, eu só queria te falar. Você me respondeu, eu fiquei ainda um pouco em dúvida. Eu consultei no Google, você está certo. Eu nunca vou esquecer isso. Que isso sirva de lição para todos os profissionais. Melhor você dizer, eu preciso me certificar para te responder, do que você chutar. E se você não souber, não é vergonha você dizer. Você não precisa falar que não sabe, mas diga, olha, eu preciso de um tempinho para me certificar melhor da resposta que eu tenho para te trazer. Eu vou anotar aqui, me dá um tempinho, eu volto a contactar com você com uma resposta mais precisa. Mas não chute, porque dependendo do cliente que estiver junto com você, você passa vergonha, porque hoje está tudo muito fácil. O que você e eu pagávamos lá na nossa escola para tirar um livro da biblioteca para estudar, hoje você tem grátis no Google e com muito mais informação, porque você já tem pronto. Você fez a pergunta, vem um monte de artigo para você escolher o que realmente te responde. Então, Esgoda, eu sempre falo isso, pessoal, tem que estar lendo, tem que estar se atualizando. Mas eu também sempre digo uma coisa, minha opinião. Pode Eu falar. preciso conhecer tecnicamente, quanto melhor eu conhecer, melhor é. Mas o que eu preciso mesmo não é rebuscar e nem preciso entender se quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha. Eu preciso entender como que nasce a galinha, da onde sai, o que é uma galinha e como é que ela se reproduz, que vai chegar no ovo. Isso eu preciso saber. Agora, quem nasceu primeiro talvez não é o mais importante. O mais importante é entender o processo. Por quê? Eu preciso aprender mais para vender melhor. O que é vender melhor? É você vender um produto e realmente ter o conhecimento mais específico do que você está vendendo e quais as formas que você pode orientar o teu cliente a explorar todo o valor que você está cobrando dele. Faça com que ele tenha uma experiência muito positiva e, para isso, eu tenho que proteger aquele produto que eu vendo. Então, eu preciso orientá-lo com as melhores técnicas que eu puder, para que ele maximize, que ele ganhe dinheiro, que ele perceba que ele ganhou dinheiro por aquilo que você fez com ele. Você vendeu uma coisa, cumpriu no mínimo com o que você prometeu. Olha, esse produto é capaz de te gerar tal benefício. Cumpra. Passa por onde cumpriu o benefício que você prometeu para ele, no mínimo. Para isso, eu preciso ter um conhecimento mais amplo, para que eu possa proteger e explorar melhor. Para isso, eu preciso melhorar o conhecimento. Mas não preciso ficar falando palavra difícil, não preciso saber também, além daquilo que possa me fazer vender melhor. E vender melhor para mim é isso: é fazer com que você explore o máximo possível e dê retorno financeiro para o cara. E aí, a segunda coisa, vender mais. Para você vender mais, você tem que fidelizar o cliente, você tem que aumentar. Por fidelizar um cliente, você acaba ganhando novos clientes. E o teu nome tem que ser acima do produto que você vende. É outra coisa que eu sempre falo. Para isso, você tem que ter conteúdo. Para o meu nome ser mais forte do que um produto, vamos dizer aí, que uma Cargill, que é uma... Puxa, você lembra? Uma Cargill, cara, enche a boca para falar que é funcionária da Cargill na nossa época. Mas eu tenho que valer mais do que o produto. Para isso, eu tenho que ter conteúdo. É, Então, doutor, esse é meu pensamento, você entendeu? Não é o produto que tem que me levar, sou eu que tenho que levar o produto. Se eu levo o produto, eu gero valor. Se o produto me leva, o primeiro impacto que você tem, você perde o mercado todinho. Você não, preço. seja o que for, Esgoda. Você lembra do 901? Muito. Um baita Então, milho. você lembra disso? Pois é. Muito. O 901, ele desafiou até o marketing norte-americano. Nós vivenciamos 901. Os Estados Unidos cobrava, mas como que a gente estava, um exemplo, com
200 mil sacos, e de um ano para outro, a empresa caiu para 20 mil sacos. Por que dá esse impacto? Por quê? Você lembra na época por que condenou o 901? Porque era o grão mole. E aí a nossa estrutura de recebimento de armazenamento não estava adequada para isso. Por quê? Porque você tinha uma capacidade de armazenamento muito pequena, moedas que você não. O tempo para você descarregar entupia de caminhões para entregar. Então, as moedas eram pequenas, desproporcional ao tamanho do armazém, da capacidade armazenadora, e com isso prejudicava o grão do milho que ficava lá fora, exposto, e demorava. Então isso prejudicou muito. Só que é o seguinte, qual era o conhecimento técnico que nós tínhamos sobre tudo isso naquela época? Era muito pequeno, nós não demos conta, em um ano para outro, fazer uma reviravolta e segurar a proteção que precisava. No entanto, até hoje, se você perguntar para os próprios agricultores, eles dizem que até hoje um dos milhos mais produtivos que eles conheceram na história foi o Cargill 901. Mas em um ano para outro mataram o milho. Mas nós não tivemos a competência técnica na época do entendimento de todo esse processo que eu estou falando. Moedas que não eram grandes, eram pequenas para a capacidade armazenadora, caminhões que ficavam dias em fila, e isso foi destruindo o material genético, mas nós não sabíamos. Sei. E quando você foi para Monsanto, a Monsanto, né, ela tinha comprado só a Agroceres, ela veio comprar a Cargill um ano depois. O que você foi fazer lá na Monsanto? Monsanto Então, Agroceres. Você foi para que cidade? O que você foi fazer? então eu vim para Monsanto através da marca Agroceres. Aham. E aí o que aconteceu? Isso aconteceu em 1998. Em 98, eu fui, então, assumir a marca Agroceres no estado do Paraná. Eu assumi a região de Maringá. Como Eu vendedor, trabalhei homem de como vendas. vendedor, isso. Inclusive, viu, Esgoda, eu já publiquei, logo que eu comecei a fazer minha página no Instagram, eu publiquei a foto da minha carteira de trabalho, porque eu só tenho uma. Eu só trabalhei em duas vezes, eu só tive duas mudanças, né, assim, de coisa. Então, é a mesma carteira, desde quando eu comecei, né? E sabe qual foi o meu contrato que a Ah, Cargill colocou? Vendedor, viajante, cobrador. Eu fiz questão de colocar isso no meu Instagram. Isso nunca diminuiu, pelo contrário. Essa era a minha função na época, e Maringá em Maringá. o pessoal brinca comigo, né, cara? Assim, eu tô aqui numa faixa de Gaza. A gente tá lotado de faixa de Gaza no Brasil. Tá, Maringá, faixa de Gaza. Londrina é faixa de Gaza. faixa A de Gaza. 163 é faixa de Gaza. Rio Verde, Jataí, Mineiros. Quem vai me dizer que isso não é uma faixa de Gaza? Luiz Eduardo Magalhães, Balsas do Maranhão e por aí afora, Passo Fundo. E aí a safrinha, nessa época, Garolo, ela estava, não é que ela estava aflorando, ela estava galopando a cântaros, como diz o outro. Por quê? Aham, Porque eu lembro que eu saí da Pioneer em 97. Por quê? Porque certo. a Pioneer ou Pioneer, como queira Aham, chamar, né? Eu era um representante lá em Palotina e a gente tinha 28 mil hectares de milho. certo. Então, na minha área de atuação, então tu imagine uma cidade que tem 48 mil hectares, 28 era de milho, era uma baita área até, Sim, mas não era muito grande para trabalhar, ok. porque eram todas as empresas disputando 28 mil Disputando, hectares. aham. Sabe o que aconteceu de um ano para outro? É, Virou 1.000 hectares de milho. olha que loucura. Como é Olha que que loucura. você vai trabalhar com 1.000 hectares de milho? O milho verão acabou. E a Entendi. Pioneer tinha um princípio naquela época, e eu não vou julgar, e isso pode ter Sim, sido correto, que ela disse o seguinte: eu não vou entrar na safrinha, porque a tá. safrinha vai perpetuar doenças. Milho de verão para milho safrinha, eu não vou entrar. E ficou Uhum. mais ou menos uns 2 anos sem entrar no milho safrinha. Mas quem é que aguenta? Correto. O É, não mercado teve viu, jeito, né?
O mercado virou 45, 47 mil hectares de soja no verão e virou 100% para safrinha, porque o trigo estava uma naba desgraçada. Para não dizer que virou 100%, talvez tivesse lá uns 2, 3 mil hectares de trigo, o resto era safrinha. Correto. Então, você estava nesta fase, na safrinha de milho, né, em Maringá. O nome já é pejorativo, safrinha. Qual era o maior desafio, cara? Então, olha só, Maringá, eu fui para lá e fui exatamente desenvolver a marca Grosseries. Por quê? Porque naquela época, como eu falo para você, olha, até o inseticida para controle de lagarta do cartucho não era comum. Não era comum. Doença, mas não se falava praticamente nada em aplicação de fungicida em milho. Eu fui para lá em 98. Nós começamos o trabalho mais pontual de pesquisa de fungicida em milho no ano de 2000, que foi com o advindo da cercóspora. A recomendação, que às vezes eu falo, né, em palestra agora, que já faz 20 anos que está no mercado e o pessoal não se atualizou ainda, surgiu em 2004, quando oficializou as aplicações de fungicida em milho. Sabe aonde? Sabe no quê? A G9010. Você lembra? Então, aí, bom, o que aconteceu? Desafios. Nós tínhamos... Qual era o milho? Qual era o milho da Grosseries forte nessa época? Eu não lembro. Nessa época, na safrinha. Eu estava o forte deles era o 5011. O 5011 era o nosso forte. Um pouco mais silageiro depois, né? Virou meio silageiro. Depois, isso. Ele era muito forte. Quer dizer, lá já estava caindo. Certo. Por quê? Porque já estava aparecendo ferrugem, ninguém fazia fungicida e a gente estava com problemas e dificuldades de entrega de produção por causa de ferrugem. Certo. Ferrugem polizoura, tá? Polizoura. Embora seja uma região fria, mas na safrinha ainda é quente. Então, desenvolvia a oportunidade da polizoura. Aí, o que aconteceu? Isso era um desafio. Outro milho que começou a surgir foi o AG 6016, que era uma novidade. E tinha 9012 e 9014, que eram milhos mais duros, de grão mais duro, de grão mais alaranjado, né? Que também eram uns milho de um espigão grosso, né, cara? Isso mesmo, espigão grosso. Era uma e acompanhava a grossura do sabugo também, né? Era uma sabugueira, era uma barulheira na plataforma. Isso mesmo. Até isso era uma coisa que a gente falava até, né? Falava, esse milho é tão duro que a colheitadeira, ela forma a bateria da escola de samba, porque o milho ia batendo, fazendo aquele barulhão, pancada, né? Mas era barulho de dinheiro, né? E você colhia o 5011, como ele era um dentado, era aquele barulhinho leve. A colhedeira fazia só soprar. Agora, quando entrava 9012, 9014, aquela confusão, né? Então, bom, isso eu fiquei 1 ano, eu tive o desafio de mostrar para o agricultor exatamente esses pontos que precisavam ser corrigidos, iniciar uma visão mais própria de como controlar uma ferrugem, que às vezes não era trocando o material genético que você resolvia o problema, e sim, nós tínhamos que começar a desenvolver essa coisa de trabalhar um fungicida em algum momento e tal. Então começou ali. Outra coisa era o solo do Maringá e alguns entornos eram solos de alto padrão de fertilidade. Mas aí você tinha São Jorge de Ivaí, São Jorge tudo, Floresta, tudo solo bom. Mas, de repente, logo em torno, mais para frente um pouco, você já vinha sentido Paranavaí, onde eu ia para solos mistos e chegava ao arenito. E aí o arenito era o grande desafio, você produzir milho ou outra cultura em solos realmente mais misto-arenoso. E aí a gente também começou a desenvolver a cultura do sorgo. Então, assim, foi um trabalho legal que eu fiz. Outra coisa, Esgoda, aí eu acho que é outra arte. É você administrar
grandes concorrentes que trabalham com a sua marca. Então, como eu te falei, eu tinha uma Cocamar, mas eu também tinha revendas fortes na época. E como que eu tinha? Eu tinha que ter o jogo de cintura para não deixar com que um degladiasse o outro. Porque quem ia perder era a marca. Isso sobrevive até hoje e não vai acabar nunca. Até hoje, exatamente. E isso depende de quem? Você vê, o homem de vendas, ele tem que ser até um psicólogo, porque ele tem que entender isso. E ele tem que entender como que ele pode apacentar cada um dos parceiros que ele tem. E ele tem que ter o poder de administrar essa guerra, entre aspas, dos parceiros para vender a mesma coisa. E por isso que a parte técnica também precisa ser ajustada. Por quê? Para você ter uma linguagem única. Não tem nada que rebenta mais com uma marca do que quando você tem essa guerra de grandes parceiros, grandes distribuidores, cooperativas, guerreando pelo mesmo produto e cada um falando uma coisa diferente. Isso destrói uma marca. Isso destrói uma marca, destrói um trabalho. Então, como que você faz? Você tem que ter essa uniformização e você tem que ter habilidade para entender o psiquê de cada um que comanda cada negócio, para você realmente saber como que você faz para dançar esse ritmo aí, ó, e não deixar com que um comece a degladiar o outro pela mesma marca, pelo mesmo produto. Esse tipo de guerra, a gente precisa ser artista para poder administrar. E isso é a função de um RTV, que a gente hoje nem fala mais vendedor, mas que para mim não muda nada. Mas é isso, Esgoda. Até isso a gente tinha que enfrentar. E eu vim trabalhar melhor por isso. Só pontuando um pouco aí, você fala que isso é uma guerra, né? Eu até trocaria o nome para isso, uma batalha. Sabe por quê? Porque uma guerra tem fim. Um dia ela acaba. Verdade. E uma batalha, ela não acaba, cara. E esse negócio aí, Garolo, de você ter o sistema de distribuição canibalizando uma marca, isso, eu tô vendo isso há 40 anos e vou continuar vendo por enquanto eu viver. Por quê? Porque a gente é muito cobrado como vendedor, como homem de vendas, por resultados. Correto. E quando você é cobrado por resultado, você procura ter uma boa cobertura diária. E aí você acaba abrindo em áreas que não tem, principalmente, muito acesso à venda direta, você acaba abrindo o sistema de distribuição para muita gente. E aí o canibalismo é grande. Por quê? Isso. Porque a revenda X, o Y, quer tomar a revenda do outro. Aí ela vai e queima a margem. Aí você, como RTV, vai lá e diz, você não pode queimar margem, senão eu vou te cortar o rebate. Fica essa, desculpa a palavra, mas essa putaria aí a vida inteira, cara. É verdade. Mas agora, eu acho que você pontuou muito bem. A habilidade é nossa, é do vendedor, para poder administrar isso aí da forma com que todos ganhem dinheiro. Eu digo que o complexo, ele vai funcionar quando? Quando o fornecedor de insumo ganha dinheiro, quando o distribuidor ganha dinheiro, quando o vendedor do fornecedor, nós que trabalhamos com os fornecedores, ganha dinheiro, a distribuição, o vendedor da distribuição e o agricultor. Todo mundo estiver feliz aí ganhando dinheiro, vai rodar. Se quebrar um elo aí, dá pau. Exato. E como que você pode se tornar forte diante disso? Na minha visão, e é o que eu agi, porque você sabe, eu trabalhei 28 anos na área de vendas. Eu sempre fui um vendedor técnico. Mas a minha carreira, eu tenho 38 anos de carreira, tenho 39, vou fazer 40 de carreira profissional. 39 anos eu já tenho, mas desses 39, 11 é que eu fiquei só voltado à área técnica, porque 28 eu era vendedor técnico. Então, a minha experiência e a minha carreira profissional foi formada na área de vendas. Agora, como é que a gente pode vencer algo assim? Então,
é quando eu falei de habilidade, e é quando eu falei para você, na minha visão, né? Habilidade, primeiro, de entender como é cada um. Qual que é o perfil de cada parceiro que você tem? É a primeira coisa que você precisa entender. Você tem um que é mais vaidoso, você tem um que é mais calculista. Então, e você tem que ter procedimentos específicos para cada um desse perfil. Não é tudo igual. Mas depende de quem? Depende de mim. Sou eu que atendo o cara. Então, quem tem que descobrir sou eu. Eu sou o primeiro que tem que descobrir. Aí, o que acontece? Quando você consegue sintonizar tudo isso, você também precisa ser criativo para imaginar como eu posso fazer com que eles... Porque não adianta se enganar que eles vão se apaixonar um pelo outro, que não vai. É como você falou, é uma batalha eterna. Eles sempre vão estar sendo competidores. Só que tem uma coisa. Competir com lisura é uma coisa. E competir sem ética é outra coisa. Então, como eu posso fazer com que essa competição seja menos prostituída? Uniformizando as recomendações, posicionando os híbridos, posicionando os... Porque isso é para tudo, para químico, para adubo, para tudo. É posicionando o produto, é levando para cada um deles qual é o real valor do meu produto. Então, como a gente tem que usar esse produto? Como a gente tem que recomendar? Como a gente tem que posicionar? E quando você começa a trabalhar isso, você também começa a desenvolver o quê? Uma uniformidade na conversa dos seus parceiros no campo para o agricultor. Porque nada derruba você mais do que chegar lá uma empresa que trabalha com Esgoda. O Esgoda é um distribuidor de uma determinada marca. Ele chega e faz uma recomendação. Aí vem o seu competidor, Paulo Garolo, que tem outra empresa com a mesma marca e fala assim, não, faz assim, você não precisa usar tudo isso. Use isso aqui, ó, que você vai dar na mesma. E ó, vai sair mais barato para você. Muda a população, bobo. Para que você vai usar essa população nesse milho? Não precisa, não. Diminui 6 mil plantas. Cara, isso é jogo totalmente fora do padrão técnico. Não. Trabalhe tecnicamente, uniformize as recomendações. Seja criativo para entender como cada um precisa ser acessado pelo perfil de cada distribuidor e crie formas de você fazer com que as pessoas possam conviver em algum momento no mesmo lugar, sem briga, sem confusão, defendendo todo mundo a sua marca. Posso contar uma historinha bem curtinha, rapidinho? Claro. Disso? Eu quero te dar um exemplo. Quando eu trabalhei em Maringá, eu tinha grandes cooperativas e uma delas chama-se Cocamar. Toda vez que eu fazia um evento com um distribuidor, eu tinha que ir lá na Cocamar, dar uma satisfação até antes mesmo de fazer. Por quê? Porque você sabe como funciona melhor do que eu. A gente era cobrado, né? Dentro do Paraná. Muito bem. Mas um dia eu estava lançando a G6016. E o que eu queria fazer? Eu queria unir todos os distribuidores e a cooperativa num evento só. E eu me lembro que o João Bento era o gerente da Grosseries nessa época, e ele falou para mim, Garolo, isso é impossível. Não vai dar certo. A cooperativa nunca vai aceitar estar no mesmo evento com o revendedor. Nunca vai acontecer. Eu falei, João, você me dá autonomia para isso? Posso fazer o evento? Pode. Eu te dou autonomia. Mas, ó, você vai frustrar. Bom, sabe o que aconteceu? Eu falei, João, o evento vai sair, eu já acertei, já alinhei com os distribuidores, já alinhei com a cooperativa. Estamos fazendo um evento para 600 pessoas. Jamais você vai conseguir isso. João, a verba você já falou para mim, agora eu já estou com o negócio andando. E naquela época, Esgoda, a Grosseries estava assim, ó, porque a Monsanto tinha comprado uma empresa que tinha tido uma dificuldade enorme financeira, você sabe disso. Bom, e o João já vinha da antiga Grosseries. Bom, beleza. Sabe qual foi o resultado disso? Veio um dos diretores na época da Monsanto, um dos maior para esse evento, e Esgoda, saiu até na Folha de Londrina, eu tinha isso guardado, mas nessas mudanças eu acabei perdendo. Tinha esse artigo na Folha de Londrina.
nós tivemos mais de 1.100 pessoas. Olha só. Só a Cocamar, ela levou 6 ônibus cheios de agricultores. E todos estiveram no mesmo evento, no mesmo lugar, sem confusão. E nós vendemos todinho o volume que tinha do 6016 por conta desse tipo de atitude. São, vamos assim dizer, as inovações, né? Você sabe, Não é? você estava falando para mim da gente ser mais técnico, hoje Uhum. nós estamos falando, né? E eu tive o meu primeiro mestre, né? Que inclusive foi objeto de uma entrevista aqui no nosso canal do YouTube, Uhum. que é o Pedro Sasso, né? Ah, Então, o Pedro Sasso, ele sempre foi o meu espelho, né? Quando eu comecei, um cara com mais de 30 anos de gerente da hoje Singenta, começamos com o certo. Ciba-Geigy, e ele falava assim para mim lá, Esgoda, pô, tô falando lá pelos idos de 87, 88, 89, a gente tem uma vaga aqui na Ciba, você conhece alguém? Eu dizia assim, Pedro, tem fulano de tal. Sabe o que ele falava para mim? É, Esgoda, esse cara é muito técnico, né? A gente precisa de um cara mais tirador de pedido, mais vendedor, esse cara é muito técnico. Mas essa era, né, a conversa daquele uhum. tempo. Hoje, se eu fosse contratar uma pessoa, Garolo, se eu sou um cara que está montando um time de vendas, eu ia dizer para o meu RTV, eu tenho uma vaga aí na nossa empresa, cara, para homem de vendas, para RTV, consultor de campo. Uhum. Uhum. Me arruma um cara bem preparado tecnicamente, cara. Porque se esse cara estiver bem Correto. preparado tecnicamente, eu consigo, né, transformar ele, se ele quiser e se ele gostar, de uma forma muito rápida e simples, em um homem de vendas. Porque eu acho que hoje esse é o maior trunfo que eu posso ter como vendedor. É eu Eu, ter conhecimento para que eu seja o que, Garolo? Na cabeça do produtor. Interessante antes de ser interesseiro. exatamente. Sabe, O se cara eu... tem que consultar você, mesmo quando ele não compra um produto teu. Isso é Mas é difícil, né, você que Garolo? tem que ser a sua referência. Você tem que ser a referência para ele. Por quê? Porque você é mais interessante do que interesseiro. E Eu sabe, nunca usei essa Garolo, frase. Até vou é... usar essa frase, viu? Você é mais interessante do que interesseiro. Quando ele te enxergar assim, você realmente conquistou o seu espaço no cliente e no mercado. Sabe, Garolo, e hoje, quando eu falo com a meninada, sabe, parece que é um pouco difícil da gente passar isso aí, né, cara? De ele entender, porque ele fala, o cara é grande, o cara nem me recebe, o cara só quer preço, só quer Uhum. isso. E aí parece que vira uma ciranda, né, cara? Que você não sabe onde é que tá a cabeça, onde é que tá o rabo, porque você vai fazer a pergunta: Exatamente. será que ele não me recebe, né? Por quê? Se você vai fazer essa pergunta, né, ele vai dizer assim: ele não me recebe porque eu não agrego valor. E às vezes eu vou Exatamente. fazer um treinamento de vendas, garoto. E o cara, quando vem me contratar, ele fala para mim assim, mas esse teu treinamento aí é de venda de valor? Porra. E aí eu me pergunto, mas alguém compra alguma coisa a qual não valoriza? É lógico. O Não vai meu. comprar nunca. É lógico. Então, cara, eu acho o seguinte, eu gostaria que isso que você falou, puta, é um negócio fantástico, né, cara? Que o cara antes de tomar uma decisão, ele te ligue, nem que seja para não comprar de você, ou que quando Isso. você apontasse lá na porteira fora, garoto, né? Na casa do cara, o cara dissesse, mulher, esquenta uma água aí que o Garolo tá vindo aí, eu vou tomar um chimarrão com ele porque ele tem prazer em conversar com você. O Garolo, a gente tá indo aí para cerca aí de 1 hora de bate-papo e eu queria mais um assunto interessante com você. Saber o que te levou, né, a sair
dessa área mais técnica, dessa área mais de venda, junto aos fornecedores, para partir para um lado de ser um consultor. Isso foi algo que você percebeu que você podia ter posicionamento fit para isso? Isso foi uma exigência do mercado pedindo para que você começasse a fazer esse tipo de coisa? Você enxergou que isso poderia ser algo interessante, o que você gosta, o que dá dinheiro? Ou seja, o que estava pegando? O que está pegando que fez você definir para ir para esse lado? Olha, é interessante, viu, falar sobre isso. Sinceramente, foi assim, né? Primeiro, que quando aconteceu a cigarrinha no milho, eu já tinha vivido isso na época da Cargill, lá Quantos na nossa anos? fazenda em Santa Helena, Quantos em anos atrás 1995. Não, a 95. cigarrinha nesse espaço que você está falando agora aí, estamos falando de quantos anos? 3, 4 anos atrás? Não, em 95 nós tivemos o primeiro surto, e foi aonde? Em Santa Helena, onde eu morava na época, trabalhando como Cargill ainda. Tá, mas a gente veio ter um boom da cigarrinha mais forte de novo Agora agora em ou o quê? 2015. 15? 2015. Aí ela se tornou permanente. Então, eu já estava, vamos dizer assim, à frente. Por quê? Primeiro, porque eu já tinha tido a oportunidade de conviver com ela em Santa Helena, onde eu trabalhei muitos anos na Cargill. Entendi. Morava em Santa Helena. Então, eu já tinha convivido com ela, já tinha conhecimento. Quando ela surgiu, em 2015, de novo, a maioria, quase ninguém conhecia isso. Eu já conhecia. E o que aconteceu? Começaram a me perguntar, e eu gravei alguns áudios orientando de como fazer manejo e tal, e isso viralizou no Brasil por acaso, né? O pessoal começou a mandar para um, para outro, de repente estourou, e isso me tornou conhecido. E aí eu comecei a ser convocado para fazer palestras para isso, enfim, eu comecei a aparecer nesse cenário. E aí o próprio pessoal interno da empresa que eu trabalhava, na Bayer, começou a vislumbrar isso em mim. Então, eu comecei a ser referência química, porque eu estudava. Eu tinha o conhecimento também do produto químico. Não conhecia só a semente, eu conhecia também o produto químico, eu conhecia também de fisiologia, eu conhecia também como tudo isso interage. Então, resumo da ópera, as pessoas começaram a me chamar para tudo quanto é coisa. E eu acabei desempenhando um papel que eu faço hoje, mas ainda dentro da empresa, e que nem era oficialmente o meu papel, mas eu desempenhei. Outra coisa que eu também sempre falo, e isso estava em mim, está em mim. Eu falo várias vezes, já falei para você, desafios para mim significam oportunidades. Só que você, para ter coragem, para assumir desafios, você tem que ter coragem. Mas para ter coragem, você precisa adquirir conteúdo. Então, voltamos na história do estudo. Se você não se prepara, se você não estuda, a oportunidade aparece. Você pode até ter coragem, mas pode se naufragar porque você não tem conteúdo. Então, você tem que estar sempre se preparando para isso. Bom, aí o que aconteceu? Isso me mostrou uma nova, vamos dizer, uma nova oportunidade de trabalhar no mercado. Quer dizer, eu já tenho 30 e tantos anos de companhia. Já passou até da hora de aposentar oficialmente. Eu não era aposentado oficialmente ainda. E aí, essa oportunidade, porque as pessoas falavam, Garolo, o que você está esperando para partir para a consultoria? Garolo, o que você está esperando? Por que você vai continuar trabalhando de empregado se você pode ser dono do seu nariz e talvez você vai render ainda mais, que você vai ter a liberdade de poder ir e vir a hora que você quiser, para onde você quiser. Além do que, você vai ter muito menos coisas administrativas para ficar entregando. Quando você trabalha multinacional, você sabe como é que é. Tem bastante coisa administrativa que muitas vezes toma até parte grande e importante do seu tempo, mas faz parte do trabalho. Então, eu, dentro dessa linha de raciocínio, eu fui amadurecendo. E quando que a fruta amadureceu de verdade? Quando houve a mudança de governo, e aí esse novo governo começou a melindrar a questão de aposentadoria e começou a dizer, olha, nós vamos cortar a herança, nós vamos cortar a aposentadoria, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. E aí eu pensei na minha família, puxa vida, se de repente eles cortam amanhã ou depois, eu
tenho algum problema que me impeça de continuar, que tipo de segurança eu deixei para minha família? Se eu não constituir patrimônio, eu não deixei segurança nenhuma. Então, Esgoda, isso também me fez pedir aposentadoria e eu, para mim, nunca admiti receber 2 vezes ao mesmo tempo. Para mim nunca foi, para mim. Não julgo ninguém. Eu estou dizendo para mim, minha pessoa comigo, eu falando comigo mesmo. Se eu estiver trabalhando na Bayer, eu nunca me admiti estar recebendo também uma aposentadoria do governo. Então eu não tinha me aposentado no governo. Primeiro eu me aposentei na própria empresa para depois entrar com a aposentadoria no governo, porque eu nunca admiti, para mim, receber 2 coisas ao mesmo tempo. Perfeito. E aí foi isso que me fez partir definitivamente para minha carreira solo agora, que é como eu estou hoje, como consultor. Essa paixão em ensinar também que você tem e que eu tenho também. É uma paixão, está dentro da gente, você não consegue se conter. Enquanto estiver dando prazer, né? A gente está fazendo. Enquanto está dando prazer, estamos fazendo, né? A gente faz, está no sangue. Eu tenho certeza, quando vejo você, quando eu converso com você, mas não demora, mesmo quando você põe alguma colocação lá no grupo que a gente faz parte do WhatsApp. No ex-Cargill? Ué. Você sabe que a gente vai ficando velho, você tá no ex-Cargill, no ex-Monsanto, no ex-Agroceres, no ex-Pioneer. E a gente vê na sua conversa, mesmo que informal, olha só, a gente percebe o prazer que você tem em ensinar, até mesmo quando você mostra lá, fazendo seus pratos e tudo mais, a gente vê o prazer, isso está dentro de você, e eu sou assim também, eu tenho prazer em ensinar, prazer em fazer o que eu faço. Isso é muito bom. Eu quero mexer em mais um assunto para ver a sua opinião, né? Você, principalmente você que é um cara que gosta da parte técnica, que gosta de novidade. A gente na agricultura, assim, no meu tempo que eu vivi, a gente passou por alguns booms na agricultura, né? Praticamente eu nem vivi ele nascer, ele já estava praticamente nascido quando eu me enxerguei, que é um advento fantástico, mas fantástico, talvez o mais forte de todos, e nós não levamos mais tanto em consideração que a gente não precisa pôr nitrogênio no soja, que existe uma bactéria que faz isso por nós, um risóbio. Puta, cara, isso é algo de outro planeta. Se a gente analisar que a gente precisa aí de 240, 250 pontos de N para fazer 3.000 quilos de soja, e a bactéria tá fazendo isso pela gente, cara, que pariu, é uma doideira, né? Há 40 anos atrás. Aí a gente veio para mais um boom na agricultura. Foi o boom do plantio direto, começando pela turma aí de Ponta Grossa e tal, foi uma revolução e ainda é até hoje. Essa foto no fundo aí, do meu fundo de tela, ela já demonstra isso, né? E aí a gente veio para outro boom, né? Que você e eu vivemos muito ele, que é o boom da biotecnologia, né? A inserção da biotecnologia, os traits e tal, e as inovações que continuam acontecendo, é Enlist, é não sei o que, é X2 e tal, e estamos no meio de um tiroteio, de um boom chamado biológicos. Como que o Garolo enxerga o mundo dos biológicos? Se a gente tivesse vamos dizer assim, uma linha do tempo, nós estamos nos biológicos aonde? No ponto 2, no ponto 5, se fosse de 0 a 10, aonde estamos nos biológicos? Como é que você está vendo isso, Garolo? Eu até venho falando muito sobre isso, né? Eu dei muito treinamento, Esgoda, por incrível que pareça, para várias empresas de biológico. Várias. Me contrataram, eu fiz treinamento sobre pragas e doenças para empresas de biológicos. E eu diria para você, na minha opinião, nós ainda estamos debutando no biológico. Vai ter uma infinidade de coisas que vão revolucionar ainda muito mais. Eu não tenho dúvida disso. Agora, uma coisa eu também queria deixar. Os biológicos porque eu fui um dos grandes precursores agora dessa segunda onda,
que foi o advindo da cigarrinha. Com o advindo da cigarrinha, uma das coisas que eu vi, até pelo estudo que eu fui fazendo, pasme, mas um dos únicos e um dos primeiros produtos para você controlar a cigarrinha do milho na literatura brasileira foi Bovéria bassiana. Não tinha nem químico para você trabalhar no período vegetativo da planta. Até por quê? Porque a cigarrinha do milho ainda não estava com esse perfil de contaminação pelos agentes causais do complexo de enfesamento, porque ela, como praga, ela tem baixíssimo impacto econômico. Agora, ela como vetor de transmissão, ela se torna talvez a pior praga da cultura do milho. Mas já existia um dos primeiros produtos, foi Bovéria bassiana, que é o quê? Um biológico. Só que o biológico passou a tomar força de verdade, Esgoda, a hora que esse pessoal parou de prometer milagre, ou de querer prometer milagre, e começou a se associar aos produtos químicos, e isso mudou o panorama, isso deu a alavanca que o biológico precisava ter, porque não podemos nunca desconsiderar uma coisa: biológicos não terão ação de choque por enquanto. Nós não temos nenhum tipo de organismo biológico que possa promover uma ação de choque. E aí, dependendo do que você está controlando, quanto mais você mata de imediato, menor a população fica para ou fazer o estrago por mastigadura, ou por sugar a planta, ou por vetor de transmissão. Então, não tem imediatismo para biológico. Então, o dia que biológico começou a se associar, se permitiu se associar a produtos químicos, nós juntamos duas grandes ferramentas que, bem trabalhadas, vão fazer a diferença em termos de resultado. Então, eu não tenho dúvida que biológico só está começando. A hora que a gente entra na biota de solo, primeiro eu desenhei um biológico olhando do ponto de vista de proteção de plantas. Mas se eu quiser aprofundar, eu vou para o biológico da biota do solo, na visão de contribuição com plantas, como a gente viu aí, olha, pela própria Embrapa, o biológico fazendo o quê? Conseguindo liberar fósforo dos colóides de solo que a gente não tinha como, a planta não tinha como obter. A partir desse estudo, a Embrapa trouxe para nós o quê? Uma oportunidade em biológico, biota do solo, tirando o fósforo e liberando para a planta. Quanto que nós ainda não vamos ter de coisas assim acontecendo? Então, Corteva trouxe recentemente o quê? Um produto biológico para fazer o quê? Capturar nitrogênio e entregar para a folha. Então, Esgoda, nós só estamos começando, meu amigo. Tem muita coisa pela frente, né? Mas muito. Só que a gente tem que ter humildade. E os biológicos começaram a ter a humildade de falar, não, vamos trabalhar em conjunto. Estando a união das ideias é que fez e está fazendo com que a gente evolua cada vez mais em novas oportunidades no agronegócio. Então, não adianta a gente se achar o máximo, não adianta a gente achar que a gente não existe o que existe é, quanto mais eu me abro e mais eu dou oportunidades para interagir, conviver, escutar, aprender, divulgar, também compartilhar o que eu sei, mais eu cresço e mais a agricultura cresce. Então é isso que eu vejo, viu, Esgoda? O biológico só está começando e eu não tenho dúvida que vai ser um dos maiores mercados que nós vamos ter aí nessa próxima década. Perfeito.
Eu gostaria, assim, a gente está aí com 1 hora de bate-papo, eu gostaria que você deixasse, Garolo, né, o teu recado final, assim, e eu gostaria que você pensasse num público específico. Qual é o público que eu gostaria que você mandasse o recado? Aquele menino, aquela menina, que está aí entre os seus 22, 23 anos, até uns 30 anos de idade, que ou está se formando, ou se formou agora, ou está com 3, 4, 5 anos de trabalho, deixa uma mensagem daquilo que você acredita que é um fator de sucesso e decisivo para ela chegar lá na frente e diga assim: sentimento de dever cumprido, eu estou feliz e eu fui feliz e, além de tudo, me pagaram para isso, eu ganhei dinheiro. Qual é o segredo? Na minha opinião, olhando pelo lado assim, ó, de dentro, porque para mim eu acho que é isso que é importante, olhando de dentro para fora, paixão. Eu tenho que realmente, primeiro, lembrar que Deus me deu a vida, junto com ela, a oportunidade de ser feliz. Então, ser feliz não é, um presente, mas é uma obrigação. Isso é uma obrigação. Então, a primeira coisa, eu tenho que me fazer uma pessoa feliz. Para eu ser feliz, eu preciso ter, então, a junção família e trabalho. Ninguém é feliz se não for um bom trabalhador. Não tem como a gente ser feliz imaginando que você não é produtivo. Não, eu tenho que usar a minha fortaleza, que Deus me deu, que é a inteligência, no sentido produtivo. Então, o trabalho é a forma da gente fazer isso. E aí eu tenho que descobrir o que me faz feliz. Trabalhar em quê? Cara, se você descobrir que você é feliz sendo um DJ, sai da agronomia enquanto é tempo. Seja DJ, mas se você quiser e descobrir que você tem paixão pela agronomia, você vai descobrir uma coisa, que quanto mais você aprende, mais você vai ver que você precisa aprender cada vez mais. Quando eu descubro que a rota de um produto é essa, eu tenho que entender por que tem que ser essa e não pode ser aquela. E cada coisinha que eu descubro a mais, eu começo a ver que eu preciso descobrir mais uma, porque isso é que vai fazer a diferença. Então, é isso que eu tenho de mensagem, meu amigo. Ou você tem paixão pelo que você faz, ou muda enquanto é tempo. Obrigado. Obrigado pela mensagem. E o Garolo, eu queria dizer para você, primeiro, que você é um vencedor, né, cara? Graças a Deus. Você falou um negócio aí muito importante, né? Que Deus te deu uma vida. E a turma aqui não sabe, mas eu estava conversando com o Garolo antes da gente começar a gravar aqui. E o Garolo, por 2 oportunidades, Deus conservou ele aqui de novo. Que no dia a dia do trabalho dele, né, por 2 vezes ele foi assaltado, trabalhando, né, roubaram o carro e toda aquela história, sequestro, e uma das vezes ele levou, se eu não me engano, ele falou que levou 7 facadas, né, Isso inclusive uma no pescoço, que quase levou a vida dele. Ele conseguiu continuar nessa estrada da vida, que é a boleia de um carro e a solidão de um quarto de hotel frequentemente são nossas companheiras. E o Garolo continuou, e há pouco tempo atrás ele foi sequestrado, cara, de novo, né? Passou por uma situação muito difícil, que eu não sei como eu reagiria. Uma pessoa mandar você deitar de costas, você pensa, agora vem o tiro, né, que foi o que ele falou para mim, e a pessoa foi embora e o Garolo tá vivo aqui. Então, Deus, além de te dar uma vida, te conservou e te conserva, né, por 2 vezes aí de situações extremamente difíceis que a gente espera que nunca mais venham a acontecer. Mas, Garolo, eu gostaria de te agradecer muito. Essa conversa foi muito prazerosa. E eu faço esse tipo de bate-papo com as pessoas como você aqui porque eu tenho que continuar aprendendo. E com 62 anos de idade, eu continuo aprendendo todo dia, a cada conversa que eu tenho com pessoas como você, né?
eu até nem te conhecia tão profundamente como vinha a conhecer hoje no nosso bate-papo. Cara, gostei demais da nossa conversa e eu tenho certeza que o público aqui presente vai gostar muito desse bate-papo seu aí. Muito obrigado, Garolo. Eu que agradeço, viu? Uma grande oportunidade também de poder estar mais próximo de você. Como você falou, a gente vai se conhecendo cada vez mais e espero que uma hora nós possamos continuar, porque assim como a batalha da vida, esse tipo de trabalho que você faz também não tem fim. E o entrevistado também tem mais e mais coisa. Uma hora nós vamos cruzar de novo no programa e fazer um outro episódio, viu? Você sabe o que eu falei valeu. Sabe o que eu falei pro meu cunhado uma vez? Meu cunhado é professor Kolbe do Colégio Positivo em Curitiba, prepara para cursinho há mais de 30 anos. E um dia eu falei para ele assim, Kolbe, o melhor negócio do mundo, cara, para ganhar dinheiro é criar gado, cara. Porque você tem uma vaca, né? E aí o que você faz? Quando nasce um bezerro, você está engordando, ela já está enxertando de novo, ela vai criar e você não para nunca. Ele falou, eu tenho um negócio melhor. Eu falei, o que é? É um colégio. Eu falei, mas por quê? Porque quando eu estou ensinando um aluno, ele se forma, ele entra na faculdade, tem outro entrando lá atrás para aprender tudo de novo. Olha que top, cara. É isso aí. Pessoal, Garolo, muito obrigado a vocês que me ouvem do Agro Canal, LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify. Deixa teu joinha aí, te inscreva no canal do YouTube, assista pelo Spotify quando estiver viajando, porque o nosso programa é toda quinta-feira com Esgoda. Vem comigo, por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Um abraço, moçada, um abraço, Garolo. Abraço.